Só. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o culto de adoração ao nosso Deus e convidando a todos a que estejamos nos colocando aqui, nossa mente, nosso corpo já está aqui, para nossa mente e nosso coração, em atenção ao que nós viemos fazer aqui. Nós viemos adorar ao Senhor e buscar o seu santo nome. Deus é maravilhoso e Ele fala conosco, Ele cuida de nós, Ele age em nossas vidas. Marcos 16:15 diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos todos juntos dizer assim? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor e vamos adorar ao seu santo nome. Quero convidar o Ministério do Louvor, que estará entoando o cântico Manancial. Graça e paz, igreja. Vamos adorar o Senhor, que é a nossa fonte de águas vivas. Quem souber, cante junto conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 62, Salmo de número 62.
façamos a leitura de todo o Salmo 62. Irmãos, por conta de também termos que transmitir, nós evitaremos fazer leitura alternada, toda aquela dinâmica que a gente fazia da leitura. Então, os irmãos podem nos acompanhar nessa leitura do Salmo 62. Depois eu gostaria de convidar o nosso irmão Tiago para fazer uma oração pelos missionários que estão trabalhando entre os muçulmanos. Logo após a leitura, o irmão pode vir aqui à frente fazer essa oração. Que diz assim o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que nos trouxe a sua palavra. Amém. Vamos orar por esses missionários que se encontram entre os muçulmanos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai, rico em misericórdia, Pai. Sabemos, Pai amado, que toda graça, toda bondade vem do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nesse momento, ó Pai, queremos, ó Pai amado, orar pelos irmãos, ó Pai, nossos irmãos missionários, nossos irmãos pastores, nossos irmãos, ó Pai amado, que estão em campos, ó Pai amado, de conflitos, campos, Pai amado, onde que muitas vezes, Pai amado, não é permitido falar do Teu amor, ó Deus. E nesse momento, Pai amado, eu também quero levantar um clamor, ó Pai, para todos aqueles irmãos, ó Deus, ó Pai, que infelizmente não estão levando a Tua palavra, Deus, que muitas vezes a gente, aqui principalmente no Brasil, não tem essas restrições, ó Pai, mas mesmo assim a gente não tem esse amor, ó Deus. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, acender essa chama, Deus, de poder levar o Teu Evangelho, falar do Teu amor, Deus, e sim também cada vez mais, para orar pelos nossos irmãos, e orar, Pai amado, por aqueles que estão no campo, Pai amado, aqueles que precisam de Ti mais e mais, ó Deus. Fortalece, Pai amado, cada vez mais eles, ó Deus, dando saúde, dando sabedoria, Pai, e em nome de Jesus, que eles possam, Pai amado, sempre estar na Tua presença, para que toda a honra, Deus, que toda a glória seja dada no Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, estamos prontos para adorar o nosso Deus? Vamos colocar em pé e vamos louvar o nosso Senhor.
confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E sem ele não dá, cante. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Amém. Como é bom estar na presença de Deus com os nossos irmãos. Que continuemos cantando com alegria ao Deus que é a nossa segurança. Assim como a gente leu no Salmo, todo o poder pertence a Deus. E nós não podemos colocar nossa confiança em riquezas, em outras pessoas. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Todo o poder é dele e ele está no controle de tudo. Ele é o Rei da terra. Então que possamos cantar e adorar o Senhor por isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nunca nos deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Cante pra ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é Jesus que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Ele é o nosso abrigo, ele é a nossa segurança. Que a nossa confiança esteja sempre em Deus, pois ele nunca falha. Cante então conosco, que nos braços dele é o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Esse próximo cântico ele dá início ao nosso momento de confissão. Então, que desde agora com esse louvor que fala liberta-me de mim e que somente com o Senhor nós podemos vencer o pecado, que desde agora, durante essa canção, você possa estar falando com o Senhor, você possa pedir que o Espírito Santo venha estar trabalhando em nossos corações, venha estar trazendo às nossas mentes os nossos pecados para que possamos nos arrepender diante de Deus. É necessário que nos arrependamos, é necessário que peçamos perdão ao Senhor pela nossa vida como pecadores. Nós precisamos dele. Não entendo o meu próprio agir. Fale com o Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o
vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, porque Tu és o Deus Santo, Pai. E na Tua majestade o Senhor olhou para nós que somos pobres pecadores, Pai, cegos, nus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos perdão, Paizinho, por nossa condição de pecadores, Pai. Te pedimos perdão pela nossa vida, Paizinho, quando nós cometemos pecado e não agradamos ao Senhor, Deus, quando nos afastamos de Ti, Deus. Paizinho, nos perdoa e nos limpa, Pai, para que sejamos parecidos com o Senhor. Nos limpa, Pai, para que a nossa vida aponte para Ti, o Deus santo e puro. Pai, no nome de Jesus te agradecemos pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Temos visitantes, hoje não temos visitantes, né?
Então, vamos passar a leitura, o momento dízimos e ofertas, fazendo a leitura bíblica em Malaquias 3, de 6 a 12. Que diz assim o texto: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, enquanto o Ministério Louvor estará entoando o cântico, nós temos a oportunidade de trazermos à casa do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou, quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo, me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu, me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou, quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo, me aqueceu. Depois da chuva, eu te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu, me fez viver. Eu te agradeço por toda
toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu, me fez viver. Obrigado, Senhor, por cada dízimo e oferta depositada no teu altar. Abençoa a tua igreja, Pai, e que as pessoas olhem para nós e vejam o teu cuidado, Senhor, em nossas vidas, glorificando o teu nome, Pai. Abençoa aqueles que vão administrar esse dinheiro, que tudo seja feito com muito zelo, Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Esse ano nós conseguimos a ajuda do presbitério e da Igreja Evangélica Presbiteriana para apoiar as congregações. Então, é um ano ímpar, um ano abençoado, em que nós poderemos estar trabalhando mais de perto. Ontem nós tivemos uma reunião com as 3 congregações aqui na igreja, às 16 horas, e foi uma bênção, irmãos, podermos ter, enfim, essa reunião. A igreja vai estar contribuindo com a parte, cobrindo aquilo que fica faltando, e umas coisas já têm certas já, em relação às congregações. O presbitério entra com a parte, e outra parte vem, que a maior parte dela vem da Igreja Presbiteriana Evangélica lá dos Estados Unidos. Então é um ano ímpar. Nós temos agora um alvo, uma meta para as 3 congregações. Conversamos com eles, já vinha conversando com o conselho, o que nós queremos. Então nós temos um projeto agora para, em 3 anos, essas 3 congregações serem organizadas. Um prazo de 3 anos para elas serem organizadas. Isso significa que eu e você aqui temos muito o que fazer, muito trabalho pela frente. Esse é um ano de nós evangelizarmos bastante aqui na nossa igreja. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. As programações, tudo voltado para a programação do Evangelho. Antigamente a gente deixava às vezes um pouco solto, uma pessoa puxando para cá, outra para lá, mas aí vai ser tudo direcionado para a evangelização, certo? Tudo direcionado à evangelização, para que a gente possa colher aqui também, né? Frutos, e nas congregações também. Todo mundo trabalhando de um só jeito, todo mundo, de uma só forma. Então os irmãos estejam orando por isso. Uma das questões que nós colocamos ontem é uma campanha permanente, um motivo permanente de oração. Nós estaremos orando pelas congregações, e eles por nós, e por eles mesmos. Então a congregação Pajuçara vai orar pela 2ª IPI, por Nova Natal e por Esperança, e assim sucessivamente. É uma campanha de oração permanente, nós estaremos orando. Por isso, durante essa semana, aquele horário lá do meio-dia que nós temos orado pela essa situação de pandemia que nós temos vivido, e os irmãos têm acompanhado a TV, começado a dar os primeiros sinais de que as vacinas serão liberadas, né? 2 tipos de vacina, de 2 fabricantes. Não acabou ainda. E quando acabar, nós continuaremos orando. A campanha de oração do meio-dia não vai se encerrar. E agora nós vamos orar todos os dias, assim que acabar essa pandemia, por aqui e pelas 3 congregações. É uma campanha permanente de oração. Tem uma outra que nós não vamos anunciar aqui, só no WhatsApp, certo? Que é para o 31 de julho. A oferta missionária desse ano, nós vamos anunciar unicamente no WhatsApp, certo? Não vamos anunciar no culto da igreja. E aí, nós vamos saber como será. Ok, meus irmãos? Então, estejamos juntos nessa oração. Nós temos um projeto grande pela frente, muita responsabilidade pela frente para que nós trabalhemos bastante. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Estamos juntos nisso? Amém, amém. Então, quero convidar os irmãos, fechou tudo aqui, ó. Por isso que eu gosto de papel, rapaz, papel não apaga. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3, de 5 a 17.
Colossenses capítulo 3, de 5 a 17. Que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar o presbítero Pablo para fazer uma oração de iluminação. E logo após nós vamos ter a mensagem. E os irmãos podem abrir as Bíblias em Mateus 15, de 21 a 28, que é o texto da mensagem de hoje. Nós estaremos expondo esse texto, explicando esse texto aos irmãos. Oremos. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença para pedirmos, clamarmos pela Tua orientação, Senhor, pela Tua iluminação da Tua palavra, Pai, que será pregada aqui, pela Tua iluminação, Senhor, para que todos nós possamos entender, Senhor, possamos absorver para a nossa vida, possamos com a nossa mente, Senhor, aceitá-la e praticá-lo, Pai. O que será pregado aqui, o que estará, Senhor, a sair da boca do pastor, Senhor, o Teu servo, que servirá, Senhor, para a edificação da igreja e dele mesmo. Te louvamos, Senhor, por essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Satisfação grande quando chega esse momento da palavra. Os irmãos estão com a Bíblia aí aberta em Mateus 15, de 21 a 28. Nós estaremos realizando a leitura desse texto, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia,
que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Que texto maravilhoso. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse texto, ele é muito significativo. Lembra que nós sempre falamos que é importante que nós tenhamos o contexto, não só uma frase fora do contexto, mas o próprio texto, um pedaço de um texto, uma história fora do seu contexto maior, também nós teremos dificuldade de interpretá-la. E não é diferente para esse texto. É uma narrativa de Jesus encontrando essa mulher cananeia, mas ele vem logo após os escribas e fariseus o abordarem e o inquirirem. A palavra inquirir é exatamente o comportamento que eles vieram fazer, né? Como policiais fossem fiscais da lei, inquirindo Jesus a respeito do comportamento dos seus discípulos, que não seguiam os costumes dos escribas e fariseus, não estavam lavando as mãos, não estavam fazendo a purificação para comer. E Jesus vem falar isso para estas pessoas logo após ele passar por esse episódio. É muito significativo. Acabar de ensinar sobre que o que contamina de fato o ser humano, ou seja, o que leva o ser humano ao pecado, não é a doença física, é o pecado que contamina a nossa alma, é o que sai de nossas bocas. É o que sai de nossas bocas e não o que entra. Enquanto aqueles homens atribuíam ao comer sem lavar as mãos, ou até mesmo alguma outra regra de higiene, o contaminar a própria alma, o desobedecer a Deus em relação a tudo isso. E Jesus diz que não é assim. De fato, as pessoas ficam doentes por falta de higiene. Hoje em dia usamos até máscaras. No Antigo Testamento, nós vemos nas leis levíticas distanciamento. Nós vemos as leis levíticas falando sobre purificação, coisas que nós fazemos hoje por conta de uma pandemia. Eles lá viviam constantemente com esse cuidado por não haver vacinas. Alguém está com sinais de alguma doença, e de afastar aquela pessoa, isolá-la, e ali ela ficar até demonstrar melhoras. Era um comportamento que eles já tinham naquele período, por não terem a forma de combater. Era a melhor forma que tinha: isolamento, limpeza, lavar as mãos, proteção. Jesus não está ignorando nada disso, mas o fato de que o pecado no ser humano é pelo que sai de nossas bocas, com os nossos gestos, a nossa linguagem, o nosso corpo, o que nós fazemos, o que pensamos em nossos corações. Isso contamina o ser humano de forma que somente o sangue de Jesus pode nos purificar. Água nenhuma vai nos purificar, somente o sangue de Jesus. E aí aparece quem? Uma mulher cananeia. Na igreja tem aquela brincadeira, aquela piada, né? Fulano é tão ruim que é um cananeu, né? Por acaso fulano é algum cananeu? De tão ruim assim? Será que é tão ruim desse jeito? Ou seja, ser comparado a um cananeu é ser comparado no mundo cristão a alguém, né, jocosamente comparado a alguém ruim. E o Senhor dá ordem para que sejam mortos os cananeus, e o povo de Israel não cumpre
essa ordem do Senhor. E ali está quem? Uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Não só cananeia, além de tudo também era mulher. Ou seja, não tinha pessoa melhor para o Senhor escolher para ir de encontro a todo aquele preconceito, a toda uma série de questões levantadas pelo próprio homem e não por Deus. Cuidadosamente escolhida, quem levantou aquela mulher para estar ali foi o próprio Deus. Os cananeus eram povos idólatras, maus, eles eram muito perversos. Um povo que não seguia as regras de higiene, não seguia as regras de purificação, não comiam as mesmas comidas que os judeus, eles comiam de tudo, não tinha aquela proibição de certos animais que poderiam trazer doenças ao arraial. Eles não tinham essas regras de higiene, de cuidado, de saúde pública, nada desses cuidados que os judeus tinham, que o povo de Israel tinha, aqueles homens e mulheres tinham. Eles eram descuidados, meio brutos em relação a tudo isso, sem polimentos. Mas aquela mulher ali representa exatamente o oposto dos escribas e fariseus que se achegaram para inquirir o Senhor Jesus Cristo. Ela era o oposto, não só nos cuidados, na higiene, mas na idolatria, na adoração a falsos deuses, a invenções, a adoração a demônios. Aquela mulher, ela representa tudo de errado que podia mais passar na cabeça de um judeu. E além de tudo, era mulher. Naquele episódio, o Senhor já está anunciando as boas novas de salvação, que foram levadas muito além dos muros de Jerusalém, muito além dos muros de Israel. Ele já começa a anunciar que vai ajuntar pessoas de todas as línguas e todos os povos para o adorar. Uma primeira mensagem que nós gostaríamos de enfatizar a respeito deste episódio da mulher cananeia é que nós precisamos estar convencidos do pecado, a par, discernindo a nossa realidade e convertidos pela graça mediante a fé. É por meio da fé que nós somos convertidos. Mas é necessário que nós sejamos convencidos do nosso pecado, que nós não finjamos que não temos pecado, que estamos falhando, que estamos errados. Assim como aquela mulher, nós precisamos ter olhos e o coração abertos para encarar a nossa realidade. O mundo não é livre do pecado. O pecado tem escravizado as pessoas que pecam em toda oportunidade. E algo precisa ser feito para nos libertar do domínio do pecado, e isso é somente através do sangue de Jesus. Aquela mãe teve o correto discernimento do problema de sua filha. Aquele era um problema espiritual. Ela conseguiu identificar que ela estava endemoniada, terrivelmente endemoniada. Ela estava com os olhos e coração abertos para encarar a triste realidade de sua filha. Aquela mulher também tem o exato discernimento não só do problema, mas da solução. Porque a conversão vem por crer no Senhor, e é necessário que haja convencimento do pecado, que nós estejamos conscientes disso. Que precisamos de libertação, que precisamos nos livrar desse problema que nos arrasta, que nos aprisiona. Nós não sabemos quanto tempo sua filha estava endemoniada, nem quais soluções ela procurou para resolver o problema anteriormente. Talvez ela tenha ido direto a Jesus e não tenha buscado nenhuma outra ajuda. Ou não. Não sabemos disso. Fato é que quando ela viu
ou até mesmo ouviu falar de Jesus, agindo poderosamente, até mesmo sobre a morte, ela sabia que ele era a solução. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Não só o discernimento do nosso problema, mas o discernimento da solução. Nós precisamos ter aqui, certos, diante dos nossos olhos, sem engano no coração em relação à nossa situação de pobreza, de pecado, de tristeza. Estas palavras desta mulher são palavras diretas, objetivas, não são meias palavras. Ela diz: socorre, salva-me, tem compaixão de mim. Não há dúvidas em suas palavras, ela é direta no que ela quer. Ela precisa de ajuda e ela clama por ajuda. Ela não diz: não, o Senhor no final dos tempos vai decidir se eu vou para o céu ou para o inferno. Ela diz: Senhor, me livra do inferno. Senhor, vem até mim, me socorre. Porque eu sei que a minha situação de pecador me faz indigno da tua presença. E o fato de teres morrido numa cruz para me salvar é a solução que tanto preciso. Aquela mulher também tem a atitude de transformar o problema de sua filha em seu problema também. A atitude de empatia, e empatia é quando nós sentimos a dor do outro, nos colocamos na situação do outro. Aquela mãe tinha empatia pela sua filha, aquela mãe estava agora intercedendo por sua filha, ela clamava por sua filha, ela não desistiu de buscar a solução para o problema de sua filha. E ela perseverou em sua súplica. O Senhor nos ensina que nós devemos perseverar em oração e manter uma vida de incessante oração. O pregador contemporâneo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte sobre isso: o silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos em que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Aquela mulher se humilhou e orou, perseverou, creu, ela se ajoelhou diante do Senhor e o adorou. A cena dessa mulher é a cena da real conversão e crença no Deus Todo-Poderoso, assim como deve acontecer em nossos corações. O passo a passo. Eis o caminho para encontrarmos a libertação das amarras demoníacas do pecado sobre as nossas vidas. Precisamos nos humilhar na presença de Deus, crer nele de todo o nosso coração e confessá-lo com nossos lábios diante dos homens e de joelhos o adorar por toda a eternidade, não só por um momento, mas por toda a eternidade. Há um gritante contraste entre, de um lado, a incredulidade dos escribas e fariseus, e do outro, a fé daquela mulher cananeia. Há muito mais que podemos aprender com esta mulher. Foi Deus quem a levantou, que a escolheu, que a destacou, que a trouxe à presença de Cristo para nos ensinar o caminho da salvação. E o mundo tem os seus caminhos. A porta que leva à perdição, nós aprendemos e sabemos que ela é larga, imensa, muitos passam por ela, e estreito o caminho que leva à salvação.
A mulher cananeia demonstrou ser muito diferente dos escribas e fariseus. Há um gigantesco contraste das atitudes, do comportamento e do coração daquela mulher em relação ao caminho do mundo, ao jeito dos escribas e fariseus, falsos religiosos. Os judeus usavam a lei para desonrar seus pais. Olha o que aqueles homens estavam fazendo. A lei para ir contra a lei. Sabe quando nós aprendemos assim, está sempre uma brecha aí na lei? É aquela história que está dizendo assim, existe sempre um jeito de usar a lei para cometer um crime, para fazer algo que a lei seria contra. Não é isso? É mais ou menos isso que essa frase, no fim das contas, quer dizer. Era a vida dos judeus. Desses falsos judeus, falsos religiosos, falsos homens de Deus. Estes homens e mulheres usavam a lei para desonrar os seus pais. A mulher cananeia amava sua filha ao ponto de ignorar os preconceitos e barreiras que existiam entre ela e Jesus. Eis de cara o primeiro contraste. Segundo os escribas e fariseus, eles se mostravam desafetuosos, sem afeição mesmo, nem mesmo pelos próprios pais, sem amor, sem consideração, egoístas, enquanto a mulher gentia amava sua filha ao ponto de se humilhar para encontrar ajuda para ela. Os escribas e fariseus amavam mais o dinheiro do que a família. A mulher cananeia amou mais a sua filha. Os escribas e fariseus não reconheceram a sua situação de pecado e a urgente necessidade de perdão. A mulher cananeia reconheceu que o pecado lhe dominava, que era impotente e que o mal que dominava sua filha era impossível de ser vencido por nossas próprias forças. Por isso ela clamou a Jesus, a quem podia. Os fariseus interpretavam a lei para a morte. E Jesus, naquele momento, ensinava a correta interpretação da lei, da vida, que glorifica a graça do Senhor nosso Deus. E aquela mulher cananeia, de alguma forma, sem saber a lei, percorreu o caminho da lei para se achegar a Deus. Os escribas e fariseus não adoraram a Jesus. Todavia, o Cristo encontrou na mulher cananeia uma adoradora que aos seus pés se tornava ali humilde. Os escribas e fariseus chegaram a Jesus cheios de razão, mas foi a mulher cananeia que voltou para casa com suas bênçãos na mão, vitoriosa. Jesus elogia a fé dessa mulher gentia, que fazia parte de um povo idólatra, porque ela teve fé, porque ela creu. Mas o Senhor, por 3 vezes no Evangelho de Mateus, só que no Evangelho de Mateus, repreendeu os discípulos, porque eles tinham o quê? Pouca fé. Ah, homens de pequena fé. Ah, homens de pequena fé. Pouquíssima fé. Há muitas pessoas que se acham merecedoras de Cristo, quando tudo o que recebemos é pela graça, e Deus é exaltado e não nós. Por isso, é necessário que haja um contraste entre a nossa vida e a vida do mundo, o caminho do mundo, porque a vida daquele que é chamado por Deus, que é salvo em Cristo Jesus, que crê, é o caminho da vida. O caminho de se humilhar, de adorar, de buscar, de perseverar, de insistir, de clamar: Senhor, em Ti há a solução
para o meu problema. Por fim, aquela mulher nos mostra uma fé desprendida de limites humanos. A gente fala assim de limites humanos, mas quem é escravo do pecado não sabe muito bem o que é essa história de limites expandidos. É até difícil de falar de limites quando a gente olha a triste realidade do ser humano de escravidão pelo pecado. Mas ela sim nos ensinou a ter esta fé que rompe as barreiras. E os limites humanos também podem ser postos como nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa condição cultural, a nossa condição econômica, social, nossos pecados, nossa vergonha, nossos vícios. Tudo que usamos como desculpa para não nos entregarmos a Cristo. Toda a barreira que usamos como desculpa para não crermos, para não nos entregarmos completamente a Cristo. Sofrem a vida inteira e não clamam a Jesus por socorro e de fato o adoram como aquela mulher cananeia o fez. Há muitos que não são nem religiosos, nem adoram deuses pagãos, mas que orgulhosamente sempre encontram algo a que acusar, alguém a quem acusar, como desculpa para não adorar a Cristo Jesus, para não reconhecer o caminho verdadeiro. Mas aquele que se coloca diante do Senhor, sem barreiras, sem limites, que vê a sua situação e não a do outro, vê a sua própria e clama a Ele, e o busca e o adora, encontrará a realidade da fé, e a fé é como uma labareda, um fogo grande e forte que consome o pecado. O pecado não consegue deter a fé, ao contrário, a fé vê no sacrifício de Cristo a vitória e avança sobre o orgulho, sobre a falsa ideia de si mesmo, sobre a falsa humildade, as falsas desculpas e as destrói. Consome tudo que representa as amarras, as correntes, as cadeias do pecado que nos aprisionam. A fé não vê barreiras, ela só vê a cruz de Cristo, o altar do sacrifício do Cordeiro e a vitoriosa vida de Cristo Jesus alcançada ali naquela cruz. A vitória de Cristo foi alcançada ali naquela cruz. A fé nos leva à presença do Altíssimo diante do trono da graça do Senhor. Mas é quando nós nos fazemos como esta mulher e nos colocamos de joelhos: Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me, ajuda-me. 1 Coríntios 15, de 51 a 57, diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 10, 19 a 23 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. A fé é um dom de Deus. Ela nos leva a Deus e opera a vontade de Deus em nós. Deus nos deu a fé em Cristo para que nada mais nos prenda, para que o pecado não coloque barreiras entre nós e Deus, para que a dor, a vergonha, o sofrimento sejam vencidos pela graça do Senhor. Aquela mulher poderia parar diante das palavras de Cristo: não vamos jogar a comida dos filhos para os cachorrinhos. Não é bom que se faça isso. Ela poderia parar diante dessas palavras de Cristo e ver que sua condição pessoal era algo que lhe impedia de chegar até Deus. Mas quando ela olhou para Jesus, ela viu Cristo e creu que ali estava o próprio Deus.
Ela acreditou na obra que Deus veio fazer, ela se lançou ousadamente na direção de Deus, ela não usou a desculpa de que sua situação pessoal, seus pecados, sua dor e sofrimento a impediam de crer em Cristo, de o buscar e de clamar por Ele. Ela se lançou, ela se entregou e deixou que Cristo deixasse sua situação, consertasse e fizesse a sua vida melhor. Porque ela já tinha resolvido isso em seu coração. Ela sabia que Ele poderia ajudá-la e que era digno de toda adoração. E a resposta de Jesus a ela foi sim. Seja feita conforme a tua vontade, conforme tu queres. A fé daquela mulher era uma fé verdadeira. Quando nós lemos no livro de Jó, as acusações dos amigos de Jó, eles estão sempre buscando frases verdadeiras, mas que colocadas na situação errada, dão um resultado errado, uma impressão errada de Deus. E no final, Deus os repreende e diz para cada um deles: olha, eles agem como esta mulher cananeia poderia ter agido diante das palavras do Senhor. Mas ela, pela fé, olhou para Cristo e viu realmente quem Ele é. Deus é Deus de graça e de misericórdia, é Deus de amor, é Deus que veio nos salvar. Nós, sim, merecemos tudo de ruim que acontece na vida. Nós merecemos a desgraça que aconteceu sobre a vida de Jó. E Deus não pode ser culpado ou colocado como injusto diante disso. E era exatamente se apoiando nisso que aqueles homens acusavam a Jó, porque de fato Deus não tem como ser colocado como injusto. Jó não é perfeito. Mas eles não viram quem era Deus, mas aquela mulher viu. Por isso, temos por certeza somente Deus pode abrir os olhos de alguém para ver a Cristo Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, esse encontro é esclarecedor. Ele abre os nossos corações. E por isso, meu irmão, minha irmã, abre o teu coração nesse momento para ouvir a voz de Deus, para contemplar quem Deus de fato é. E tenha a ousadia de dizer: Senhor, ajuda-me, porque eu preciso de Ti. Tenha humildade para reconhecer sua situação de necessidade. Jesus venceu a morte e anulou a sentença que era contra nós. Nossos pecados machucam, destroem nossas vidas, mas não podem impedir a Cristo de nos perdoar e de nos salvar. Venhamos a Cristo como estamos, clamemos por Ele, adoremos o Seu santo nome, entreguemos tudo ao cuidado dEle. Entreguemos toda a nossa vida ao cuidado dEle. Ele fará um milagre em nossas vidas. Ele irá nos libertar, assim como Ele libertou aquela menina daqueles demônios, nos libertará da morte, do pecado, e nos dará a vida eterna. Amém? Esta é a mensagem do nosso Senhor. Crê nele de todo o teu coração, entrega tudo a Ele, prostra-se diante dEle, clama por Ele, não tenha dúvidas. É um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ele te salvará. Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Amém? Convidar o ministério de louvor para estar entoando mais um cântico, junto com a igreja. Enquanto isso, igreja, vamos fazer uma oração. Vamos colocar diante do nosso Deus. Feche aí os seus olhos. Hoje você escutou essa mensagem. Leve essa mensagem para o seu vizinho, seu amigo. Ouse pregar, não tenha medo de cara feia. Deus mostrará o caminho e abrirá os corações. Eterno, glorioso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós.
Usa-nos, Senhor Deus, como instrumentos vivos nas tuas mãos para levar o teu evangelho, a tua graça, o teu amor, a homens e mulheres que não sabem o que estão fazendo. E assim nós te oramos, em nome de teu Filho Jesus, que reina e vive para todo sempre. Amém. Fique de pé, igreja. Vamos cantar com bastante alegria esse último cântico. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Cante para o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Cante conosco, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Com toda a sua força, diga: vem Jesus, vem Jesus, Maranata,
Vamos orar encerrando. Amado e glorioso Pai, nós estamos chegando ao encerramento deste momento. E estamos diante de Ti, Senhor Deus amado, alegres por ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Que saiamos, Senhor Deus, deste lugar, transformados, cheios, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito e animados a pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Senhor Deus amado, abre as portas para que preguemos o Evangelho, para que as pessoas venham ser salvas, libertas, ó Pai. Usa-nos, Deus. Usa a Tua igreja, Senhor Deus, que está reunida hoje aqui em suas casas. Usa, Senhor Deus, para levar a mensagem do Evangelho. Que nós não venhamos perder tempo com outras coisas, com discussões que não levam a canto nenhum, mas a pregar o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação, que leva o ser humano pecador a arrepender-se e crer no Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação, o nosso Redentor, a solução do nosso problema para a morte eterna. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que o amor de nosso Deus e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as consolações do Santo Espírito, seja com a igreja do Senhor reunida aqui em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Oh, aleluia. Amém. 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 Estamos encerrados, meus irmãos.